Hello there. Voltou. Hello there. É isso aí, senhores, muito bem, já Então, já comece me explicando por que eu estou fudido. Então, seus cabrão, como direi? Como direi, rola o D20 inicial. Por favor, rola o D20 inicial e depois um D100 muito legal pra gente. 1D100. 3. Excelente! Mas isso está só melhorando, senhores. Eu tenho uma dúvida. É excelente pro mestre ou excelente pro alvo? Pra mim. Então, esse é o momento que ele fez a cara do Sr. Burns. Excelente! Smithers, me traga o chicote. Solte os cachorros! Agora. Enfim, só terminando aquela parte pra você. Aquele tomo, ele se desfaz em energia daquela mesma cor, tá? Aquele meio que violeta. Púrpura. Fica alternando entre cores, entendeu? Mas essa é a predominante. E essa energia, ela impregna em você, certo? E isso, quando impregna essa energia em você, você recebe um fortalecimento extra, certo? Você recebe exatamente 32 pontos de personagem. Oi? Virou juntos agora? Tudo bem Mas que em um ano. foi. Tudo Ô, bem louco. que um ano de campanha a gente tinha isso, tá ligado? Contando com os adicionais. Coisas iniciais, tá ligado? Você tem 32 pontos de poder que você pode distribuir na sua ficha, como preferir. Só que tem uma regra. Olha, Você tem que fazer isso em todos os atributos. Todos os atributos têm que receber alguma parcela desses pontos. Certo? Serve só pra atributo, certo? Só para os seus 8 atributos. Os 4 físicos e os 4 mentais. Mentais. Aliás, eu até vou te dar, vou dar esse boi pra ti. Tu pode colocar em foco também. Pode ser em barras de ouro. Que vale mais do que Valeu, dinheiro. vai que dinheiro! Então, e quando você tá sendo... Posso colocar internos? Quer te fuder? Seguinte, Porra, 30 mil meu terno, se essa porra rasgar, eu fico puto, caralho. ó, esses pontos que você vai recebendo ali, que ele vai impregnando em energia, essa energia vai, como eu mencionei, se espalhando pelo seu corpo e envolvendo relativamente o seu corpo como se fosse um casulo de energia que não dura muito tempo, certo? O Loth entende isso como digivolução, aquele ovinho de energia, certo? Que depois se dissipa completamente. Cara, eu não entendo essas paradas porque eu não assistia nem Pokémon nem Digimon, cara. Eu assistia Dinossauro Rei. Tu pegou a mesma coisa. A mesma coisa, cara. Só altera o nome. Daifeno Shinka! Agora, enquanto um tá recebendo esses poderes, siga. Ok. Explique-me. Olha, o Daifen saiu de perto de você, ele foi. Alguma coisa atraiu a atenção dele. Nisso, quando ele saiu de perto. Basicamente aquela cidadela, né? Tá mais à frente de vocês estão mais ou menos na metade do caminho. Então, Sigrid percebeu que não tinha mais plataforma para facilitar a vida dele e foi se teleportando. Sim, então, Sig, quando o Daifen saiu de perto de você, quando você ia dar mais um teleporte, teleporte em específico, você consegue dar esse teleporte para bem mais próximo da cidadela, bem mais próximo mesmo. Quando você chega ali para frente, gostaria que você rolasse um Perception pra gente, por favor. É um teste difícil, mas você vai passar, te conheço. Sim. Sim, exatamente.
Exatamente. Quando você se teleporta, você se olha de relance para aquelas estátuas. E as estátuas estão com a cabeça levemente torta para a esquerda. Tipo, levemente olhando para vocês. Levemente. Tudo uma questão de... Tudo é leve aqui. E para vocês é uma palavra forte. Para você. Porque agora o Daif meio que saiu de perto de você. Certo? Ali, Aham. próximo da cidadela, com árvores abaixo de você. Ali, árvores abaixo, você está naquele nem muito alto nem muito baixo. Certo? Depois do seu Aham. último teleporte, cara. Aham. Acontece- Isso lembrando que na sessão passada ele tinha mostrado a carteira dele de turismo. Sim, de turista. De turista. Porra, uma carteirinha abre portas, cara. Uma carteira de estudante Sim, paga cara. menos. Aquelas estátuas, eu cheguei a descrever melhor pra vocês como eram as duas estátuas. Eu não lembro. Sem problema, eu refaço aqui. Seguinte, as duas estátuas, cara. Tipo aquelas duas do Senhor dos Anéis, né? De Minas Tirith. Isso, exatamente, exatamente. Só que não eram tão grandes. E muito bem lembrado. Obrigado, Igor. Acabei de lembrar. Então, aquelas duas malditas estátuas. Agora, quando você com as cabecinhas levemente tortas para a esquerda, acontece algo, Cine. Você sente a sua magia, o seu poder, o vazio da sua magia, ele sendo extraído de você. Ele tá indo em qual direção? Aí que vem a questão. Todas. Isso aconteceu conforme ele chegou perto. Isso. Quando, tipo, do último teleporte que você fez, Daifen saiu de perto, cabecinha torta pra esquerda, e então a sua energia sendo, certo, quase que um flash, entendeu? Ela sendo dispersada por tudo, por todos os lados. E assim, num flash, esses são os pontos que você perde de mana. Você perdeu 54 pontos de mana. Holy. Ok, eu consigo fazer um teste de focus pra mim descobrir o que tá basicamente tomando mana de canudinho. Então, né? Você pode fazer um teste pra você tentar entender isso tudo, mas é um teste para você, é um teste bem difícil porque, bom, você está no meio de toda essa drenagem. Show. Bom, ele percebe que estão drenando o negócio, ele vai se teleportar mais ainda para ele sair da área. Pra que direção? Pra frente? Mais pra direção da cidadela, né? Sim. Perfeito. Faz um teste assim, pra você se teleportar não é tão difícil. Você faz um teste ainda de foco, mas não é difícil, faz um teste normal. Sim. Ok, eu passei. Sim, cara, finalmente você chega naquela maldita cidadela. Quando você chega nela, esse teleporte basicamente é um teleporte, assim, ao meu ver, eu posso estar errado, vou descrever de outra forma, mas ele não aterrissa gracioso, dá aquela rolada pra frente, praticamente é uma fuga. Então, se fosse o original, ele aparece quase que nem o chumpo do Bleach. Esse aí é o chumpo da pressa. Então, né? No pós-produção vou colocar o som do chumbo. Aquele...
É o Shimpou. Fuja, louco, velho. Então, né? Sig, quando você se teleporta, como que está os seus atributos? Quais atributos, no caso? HP e MP. Meu HP tá cheio, Uhum. meu MP tem um quarto do meu MP. Tá sobrando ainda um quarto, pô. Perdeu 54, tá sobrando um quarto, tá ótimo. Sobrou 29 ainda. Cara, quando você chega ali. Gente, eu posso ser um pouquinho filha da puta? Você já é, Ok. cara. Desde que nasceu. Obrigado, cara. De nada, de nada. Seguinte. Veja pro lado bom. O Sig aguentou uma chupada. O Hector nem isso. Ah, mas até Agora aí vou é ele padrão. falou. Até aí eu não vi ser filha da puta em nada. Eu vi sendo completamente plausível e normal. Até aí 100% racional, inclusive concordo. Racionais MCs, cara. Ó, quando você chega lá, Sig, Aham. nos portões da cidadela, a arquitetura, cara, como eu mencionei, ela. Agora que tu tá mais próximo, dá melhor pra ver. Uhum. Ela é tal qual uma cidade asteca. Ela combinada com algumas arquiteturas genuinamente elfas, certo? Tem muita porcelana, cores esbranquiçadas. É parecido com a Cidade Branca, só que ela tá um pouco mais suja, tá mais velha, tá menos cuidada, tem raízes subindo para algumas construções. E por algum motivo pra ele tá muito melhor, porque não é branca. E, porra, já tá ganhando, entendeu? Tem bastante, assim, todo o chão, toda a extensão do chão é piso, certo? Ou, para ser mais exato, é paralelepípedos, certo? O bom velho chão de cascaio. Aham. Ali, e existem muitas inscrições ao redor do chão, tem estatuetas cultuando alguns elfos antigos. Dá pra ver que são elfos que tem cara humanoide e é virado em orelha, sacou? Alguns diriam que estão cultuando lêmures, mas você sabe que são elfos. Muito bom. Então, primeiro ele vai fazer um teste de percepção pra ver se tem alguma alma lá, né? Uhum. Perfeito. Pode fazer seu teste. Eu passei. Uhum. Você consegue notar no singelo ponto, assim, quando você tenta pressentir, né, auras ao seu redor, existem 188 auras. Ali. Ok, a resposta do Sig imediata é chamar a recepção. Como é que é? Chamar a recepção? Sim, Eric tá com visto de turista. ele puxa a carteirinha pra fora e coloca ela no casaco. Uhum. E ele chama, recepção, recepção. Tu tá de sacanagem que tu tá usando a estratégia do Caio de basicamente, ó, sou só entregador. Você vai negar que funcionou, Cole? Então. E não A, colou ge- até agora? a gente tá se descobrindo. Ó, perguntar funciona, tá ligado? Parecer que a gente é boa funciona. Se fingir de inocente funciona. Ter um visto de turista funciona. Então, quando você coloca aquele maldito visto, é aquele visto de turista que parece uma pintura de Rorschach, né? Não é, Love? Se não me engano, é esse mesmo. Cara, quando você coloca o seu maldito visto de turista, Uhum. as áreas vão diminuindo pouco a pouco, sacou? 188 vai diminuindo. Diminuindo. Assim, até você sentir que não tem auras próximas hostis. Não tem auras ali hostis. Pode caminhar tranquilo. Pode andar Então, de boa. e o pior é, ele vai andando e ele tá olhando pros lados como se realmente estivesse procurando alguém. Uhum.
Não é o objetivo dele, mas ele tá claramente disfarçando muito bem isso. Agora, enquanto você tá andando ali de boa, faça mais um teste de Perception, por favor. Ali, como eu falei, parece assim, tu sentiu as auras, mas tirando as auras, não tinha qualquer sinal de pessoas, entendeu? Tá bem a Eu Deus dará. troco o meu 14 e eu passo. Excelente, cara, excelente. Você andando sem problema, várias construções ao seu redor, uma paisagem meio que intocada Uhum. há um tempo. O que ao mesmo tempo levanta algumas questões. É uma cidadela bem próxima à Cidade Branca e ela tá intocada. Por quê? Certo? Outra, tem a floresta no meio. Tá, a gente entende, mas por que ninguém quis isso? Porque dado o espaço, ao local e claramente também a arquitetura histórica, seria muito mais valoroso assimilar essa cidadela na Cidade Branca do que deixar ela apodrecendo, certo? E andando, você encontra alguns altares, alguns algumas tabuletas. Essas tabuletas elas possuem vários registros, várias coisas, escrituras. Essas tabuletas, pelo seu conhecimento, aliás, você tem conhecimento em história? Em história? História não, ele tem investigação. Investigação? Nesse quesito não ajuda. Nesse quesito não ajuda. Show, ocultismo, sério? Sim, ocultismo sim. Ocultismo. Então eu tenho nível 5. Perfeito. Essas tabuletas, elas são geralmente para rituais pagãos antigos, era exigido que as pessoas escrevessem com o próprio sangue nas tabuletas, certo? Como parte de um ritual que geralmente envolveria necromancia ou evocação. Todas essas tabuletas que que você está vendo, tem pelo menos mais 5, certo? E algumas quebradas, totalmente quebradas. Próximo dessa capela, todas elas parecem que tem sangue seco ali, escrito na tabuleta. E pela grafia, parece élfico, mas bem antigo. Ok. Então é um élfico bem antigo. O sangue já tá seco. Tá. Primeiramente queria lembrar a edição de que não vai rolar. Segunda coisa. Segunda coisa, o Sig, ainda como turista, ele vai lá, ele percebeu tudo isso. E bom, ele ainda percebe que os vultos hostis sumiram, mas tecnicamente ainda deve ter gente por lá. Então ele caminha um pouco e ele volta a chamar a recepção, conforme ele vai mais pra dentro ainda. Tá que nem a dona Clotilde. Serviço! Serviço! Então, Muito bem. Cara, quando você chama atenção e tal, rola um D4, por favor. Então, Sig, você caminhando um pouco e indo próximo de um tipo de de um tipo de catedral mesmo, só que ela não é tão grande, certo? E a entrada dela é bem ampla, parecendo a entrada de uma casa de um templo grego. Lá dentro
entrando nessa catedral, a primeira coisa, além da própria arquitetura bonita que você encontra, estirado, é uma espada estirada ali no chão, tipo, completamente jogada. Essa espada, ela é muito semelhante à espada que o Hexas empunha, certo? No caso, uma Bastard Sword reta, certo? Com ângulos completamente retos, que dá a entender um design europeu. Entendeu? O que chama a atenção dessa espada, ela não está velha. Ela tá assim, compraram semana passada, assim, sacou? Parece que usaram umas 2 vezes e deixaram aí. Exato! Acredita nisso? Lugar em algum templo nessa cidadela tem alguém dando um tapa. Pai, quando eu falei pra largar a arma. Você deixou a arma, seu? O senhor foi de bastardo sem bandoleira, seu 06? Você não guardou ela na A bainha? partir de agora. Agora pega aqui, esse graveto a partir de agora é até espada. Vamos agora teste de campo. Todo mundo vai lutar com todo mundo. Mas, senhor, eu tô com um graveto dele. É, foda, né? Pois é, imagina se tivesse uma bainha na espada, né? Imagina se o recruta cuidasse das armas. Tu investiga a espada, Mas... Enfim, primeiro ele olha ao redor, tipo, o que tem ao redor ali? Que vão largar uma espada assim, do nada? Um piso amplo, tem bastante raízes aqui, as raízes invadiram bastante. Tem demonstração de algumas raízes que estão amassadas, como se alguém tivesse pisado. Certo? E além disso, possui no templo, tem várias estátuas, vários ídolos, certo? Desses ídolos, 2 deles parecem os ídolos que tem lá na frente, certo? As estátuas grandes, só que aquelas estão menores, bem menores. Além dessas 2, existe um ídolo que é muito... ele lembra muito um tipo de ser antropomórfico. A pronúncia posso ter feito errado completamente, mas o corpo é humanoide e a cabeça é de elefante. Entendi. Não, perfeito. Todos velhos, todos sujos e principalmente o que mais te surpreende é que essa catedral não tem cadeiras, tá? Não tem cadeiras para as pessoas ali se aproximar, sentarem ali e tal. Mas não demora muito para você, assim, quando você menos perceber, surge uma figura usando roupas brancas, próxima do outro lado da catedral, usando essas roupas brancas. Elas parecem aquele sobretudo de Arrancar, sacou? Que basicamente é uma saia e uma camiseta mais slim, mas totalmente branca. Ele possui um tapa-olho, cabelos ruivos, o cabelo dele não tá... Aliás, barba completamente reta. Não, a expressão é limpa. Tipo, rosto limpo de barba, sacou? Não tem um pelo, o cara se cuidou. E a denúncia de que é elfo, né? A orelha é enorme ali, certo? Claramente um puro sangue. Quando ele surge ali, ele... Posso ajudar? Aunque digan que soy un bandolero